O programa da Vovó Ana e suas histórias encantadas na TV está de volta aqui no canal 14 da NET. E hoje nós temos a participação muito especial de um grupo que veio falar sobre língua de sinais. Primeiramente, a Maria Clara Lobo Sayum Costa, que é formada em pedagogia pela UFG e tem especialização em linguística das línguas de sinais pela UFG também. Ela trabalha como professora intérprete na UEG. Temos conosco também hoje a Camila Santos Castro. Ela é a primeira estudante surda no curso de Engenharia Civil da UEG, campus de Ciências Exatas e Tecnológicas. Ela cursa o 3º período e mora em Goiânia. Vem em Anápolis todos os dias para estudar. Está conosco também Luciara Franciele Ferreira Dourado Caetano. Ela é graduada em Pedagogia pela UVA, especialista em Psicopedagogia pela Faculdade Apogeu e está se especializando em Linguística das Línguas de Sinais na UFG. É intérprete de Libras pela Secretaria de Educação Municipal de Anápolis e professora intérprete de Libras na UEG. Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. E com é um você? grande prazer recebê-las aqui. Prazer é nosso. Maria Clara, muito feliz que você veio falar com a gente sobre um tema que não só gera várias dúvidas, mas que também é uma curiosidade de várias pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E nós vamos começar, então, perguntando para você o que é língua de sinais ou Libra. Então, língua de sinais é a língua utilizada pela comunidade surda para comunicação. A língua de sinais, ela tem algumas características, né? Como o nome mesmo diz, é uma língua. Então, a gente não pode falar que é uma linguagem, a gente não pode falar que é mímica, ou que é o português sinalizado de alguma maneira. É uma língua mesmo, né? É de sinais, ela é visual, espacial, né? Porque ela acontece com as mãos e com o visual, né? As pessoas, os surdos, eles veem e percebem, comunicam por meio dos olhos, né? E por meio das mãos também. É brasileira, porque muita gente pergunta, se eu aprender Libras, que é a língua de sinais, eu consigo conversar com qualquer surdo, em qualquer lugar do mundo? Não. Cada país tem a sua própria língua de sinais, igual nós temos também a língua oral, o português, o francês, o inglês. A língua de sinais é da mesma forma. Ela tem a ASL, que é a American Sign Language, que é dos Estados Unidos. Ela tem a língua gestual portuguesa, que é de Portugal. Então, cada país tem a sua própria língua. Então, nós temos a Libras, e é a língua utilizada pela comunidade surda. E explica para a gente o que é correto falar. Surdo, surdo-mudo, deficiente auditivo. E uma pergunta também que gera várias dúvidas, né? Se todo surdo é mudo. Então, digamos que o correto é surdo. A pessoa é surda, porque ela não escuta. Ela tem um problema nas cordas. Ela não tem um problema nas cordas vocais. Ela tem um problema em algum lugar do ouvido, seja na cóclea, mas ela não tem problema nas cordas vocais. Então é errado eu falar surdo-mudo. Porque o surdo tem voz, né? Se você conversar às vezes você percebe surdos se comunicando e tem barulho, eles gritam. Então é incorreto, é pejorativo a gente falar que todo surdo é mudo. O certo é surdo. Deficiente auditivo é uma nomenclatura médica, é utilizado muito quando os pais descobrem que o filho é surdo, levam ao médico. Ele não vai falar seu filho é surdo, ele vai falar seu filho é deficiente auditivo. Então é uma nomenclatura médica, não é errado. Mas a gente, né, na área da linguística, que estuda a língua de sinais, que valoriza, que acredita numa cultura surda, numa identidade surda, numa comunidade surda, a gente fala surdo, e o surdo não se incomoda com isso, ele é surdo. Maria Clara, é possível descobrir que o filho é surdo durante a gestação?
eu cheguei a pesquisar, comunicar com alguns médicos para saber a respeito disso. Todos os surdos que eu conheço, como foi descoberto pela família depois que nasceu. Então, nasceu, eles começaram a perceber que o filho não respondia a estímulos sonoros, às vezes batia palma e não tinha resposta alguma, chamava pelo nome, ele, né, o filho não respondia. Então, sempre após o nascimento, nunca durante a gestação. Eu conversei com os médicos, pode ser que seja realizado ali por volta das 26 semanas de gestação, colocam uma buzina na frente da barriga e fazem um barulho. Caso haja um movimento, né, da criança dentro da barriga, né, eles dizem que não é surda. Ou se não tiver um movimento, pode ser que seja surdo, mas a maioria é depois mesmo de nascer. Certo. E o que os pais precisam fazer ou precisam observar para que profissionais competentes sejam procurados? E depois, assim, né, confirmada a deficiência, os caminhos que a família deve percorrer, então. O que a família precisa observar? Conforme eu acabei de dizer mesmo. Chamar pelo nome, estimular por meio sonoro, né, palma, som, música. Se perceber que não tem resposta, levar ao médico, né, otorrino. Vai fazer audiometria, o teste da orelhinha, tem inúmeros exames que pode ser feito. A audiometria é o que mais dá uma resposta mesmo da criança, né, ou do adolescente, se é surdo ou não. Quando se descobre a surdez do filho, o pai tem várias... ele tem vários meios que ele pode percorrer. Ele pode, que eu acredito e eu incentivo, a aprendizagem da língua de sinais. Então, a família aprender, ensinar o surdo a língua de sinais, mas tem também o profissional fonoaudiólogo, então pode levar a um tratamento fonoaudiológico para que o surdo aprenda a oralizar, aprenda a fazer leitura labial. É um trabalho muito longo, né, a longo prazo. Às vezes os pais vão perceber que uma demora mesmo, é difícil. Para o surdo, muitas vezes é um sofrimento, né, ele fazer esse esforço todo, mas é possível. Também tem outros meios, cirurgia e também o aparelho auditivo. Alguns surdos utilizam o aparelho auditivo. Certo. Camila, fala pra gente então um pouquinho sobre como que foi que a sua família descobriu que você é surda, como que a sua família reagiu a isso, né? E como que foi então esse processo, né, de entendimento sobre a deficiência na sua família? Então, a minha mãe era muito jovem, ela já sabia que alguma deficiência eu iria ter. Mas depois que ela engravidou, ela teve, né, que foi da minha irmã, ela faleceu, né? E depois ela engravidou de mim. Quando eu nasci, ela começou a perceber que mais ou menos um ano depois que eu nasci, minha mãe ela trabalhava de faxina. Ela estava utilizando o aspirador de pó e eu estava sentada observando as árvores na janela. E o barulho do aspirador de pó, muito barulho, minha mãe me chamava, Camila, Camila, e nada, ela desligou o aspirador de pó, chamou novamente, e não tive resposta alguma. Então ela foi, chamou e encostou em mim, eu levei um susto. Eu olhei e minha mãe começou a desconfiar. E aí me levou ao médico. Fez alguns exames e o resultado? Eu sou ouvinte. Minha mãe continuou desconfiando. Eu não acredito que minha filha é ouvinte, não. Levou em outro profissional. Fez outro exame e aí descobriu que eu era surda. Mas minha mãe parece que dentro dela ela já sabia. Ela não ficou chateada, ela não ficou, né, ela não passou por esse processo assim de luto. O pai dela passou por isso. Então, né, como que vai ser, como que vai ter essa interação, né, porque a filha é surda.
Então, meu pai chorou muito, né? Mas minha mãe ficou muito calma. Então, começaram os dois a pesquisar, buscar qual que é o melhor ensino para mim. Começou a aprender língua de sinais, mas eu aprendi primeiro a oralizar. Eu fui ao fonoaudiólogo primeiro, eu tinha 5 anos de idade. Depois eu aprendi a língua de sinais. Nossa, que coisa interessante. Até emocionante, né, eu diria. Então, sobre a educação inclusiva, Maria Clara, o que você tem para nos dizer? Os deficientes auditivos, eles podem frequentar o ensino regular? E as escolas, elas estão preparadas para receber esses alunos? É lei, né? É legal a gente falar sobre isso, porque a escola inclusiva hoje, ela faz parte da lei. Então, o deficiente auditivo, ele pode sim estar na escola regular, não só pode como deve, mas se ela está preparada, é um caminho. Está sendo percorrido, iniciou agora e tem muito a aprender ainda, muito a melhorar, a aperfeiçoar, mas já é um ponto positivo, né? A gente tem dois lados. Tem um lado que acredita na escola inclusiva, que é pegar essa criança surda, inseri-la num ambiente para que ela seja incluída, né, para que ela participe com o restante da sociedade. E tem outra linha que acredita que uma escola especial para surdo, que é a escola bilíngue, seria a melhor opção. Porque é uma escola onde os professores são surdos, os profissionais estão preparados, o que infelizmente ainda não acontece na escola regular. Então, existem essas duas linhas, né? Mas é um ponto extremamente positivo ter uma escola inclusiva hoje e acreditar nisso, e ter leis, né? E ter uma base para tudo isso. Nós já falamos a respeito de outras deficiências aqui no programa, né? Autismo, síndrome de Down. E sempre, quando se parte para a inclusão, as opiniões sempre são essas mesmo. Nós já percorremos uma parte do caminho, mas ainda existe um caminho para percorrer. Então, falando em escola, Camila, como que foi, então, a sua vida estudantil? Desde quando você foi para a escola, aos professores, como que você foi recebida, o seu ensino infantil, fundamental, médio, você sofreu muito preconceito na escola a respeito, né, pela sua deficiência, e hoje você faz faculdade, hoje você faz curso de engenharia civil, já o 3º período. Nada que você passou durante toda a sua vida estudantil fez você desistir? Fala sobre isso para nós. Quando eu tinha 5 anos, eu estudava em uma escola, não era bilíngue, mas os professores, a coordenação, todos sabiam língua de sinais. Então, eu com 5 anos, eu também comecei a aprender a língua de sinais. Foi muito tranquilo, né, nesse período, porque os professores sabiam Libras, eu não precisava de intérprete. Os alunos também sabiam língua de sinais, nem todos eram surdos, eles sabiam língua de sinais. Então, né, não sofri preconceito nenhum. Quando eu fui para o 5º ano, 6º ano, eu mudei de escola, fui para uma escola regular, e aí eu precisava de intérprete. O profissional intérprete é muito importante, porque ele acompanha, né, o que o professor está falando. Eu sou oralizada, né, eu consigo fazer leitura labial, mas a fala do professor, às vezes ele não tem paciência, fala muito rápido, tem 30 alunos dentro de uma sala de aula, então é muito difícil para que eu preste atenção sem a presença do intérprete. Com o intérprete eu tenho mais facilidade, eu acompanho com a minha língua, né, dentro da sala de aula. Com o tempo, né, eu fiz vestibular, passei no vestibular, tive alguns problemas sim, porque professores não têm flexibilidade, né, a metodologia eles não tentam fazer adaptações. Então, alguns professores têm sim preconceito por causa do intérprete também presente na sala de aula, mas vai melhorando, né, e conforme o tempo vai passando. Eu já tive vontade de desistir sim, mas o esforço é sempre, porque a vida é assim.
Agora, Maria Clara, conta então um pouquinho da história, né, dos surdos para a gente, principalmente no Brasil, e fala um pouquinho também sobre a pessoa surda, comunidade, cultura, identidade dessas pessoas. A Libras, a língua de sinais no Brasil, ela coincide, a história dela coincide com a educação dos surdos no Brasil também. Então, o que aconteceu? Por volta do século XV, os surdos eram considerados ineducáveis, né? Ficavam dentro de casa, as famílias não saíam com surdos porque achavam que eles, né, era impossível de se ensinar. Lá na Europa, na França em especial, um filho de nobre, né, chamado Eduardo Rouet, ele começou a trabalhar a educação de surdo, e Dom Pedro II, aqui no Brasil, chamou para que ele abrisse aqui um instituto, uma escola para surdos. Ele veio, abriu o instituto, na época era chamado Instituto dos Surdos Mudos, e como a gente já falou, não se fala surdo-mudo, né? Então hoje já não é esse nome, é Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, tem no Rio de Janeiro até hoje. Então, desde então, ele ensinou a língua de sinais francesa, e a partir da língua de sinais francesa foi sendo criada a língua brasileira de sinais. Né, conforme a história do país, das pessoas, a língua ela é viva, ela vai modificando, então criou-se a língua brasileira de sinais. Infelizmente, um tempo depois, em 1880, se não me engano, houve um congresso em Milão, e nesse congresso decidiu-se que era para acabar com a língua de sinais. Então era preciso que todos os surdos passassem a segurar as mãos, aprender a fazer leitura labial e aprender a oralizar. Então todo o avanço que teve, né, durante o tempo que Eduardo Rouet veio para cá, insistiu na educação dos surdos, foi regredido, né? Teve um problema de muitos anos, porque a língua brasileira de sinais, ela se tornou lei como uma língua oficial da comunidade surda, um meio de expressão e comunicação, em 2002. Então, o período foi muito longo de prejuízo. Então, hoje, né, que bom que a língua ela é oficializada como uma língua, como um meio de comunicação e expressão do surdo, e os surdos voltaram a poder se comunicar com as mãos. Por que isso aconteceu? Porque, com o tempo, eles foram percebendo, nos estudos foram feitos na área, o surdo ele não deixava de se comunicar com as mãos, porque isso é a língua dele, é o meio dele se expressar e dele se comunicar. Então, ele não parou. Sendo assim, voltaram os estudos, os linguistas começaram a fazer estudos sobre as línguas de sinais, e agora oficializou como realmente a língua dos surdos. Agora eles podem ter a língua deles, a língua de sinais, e aprender a língua portuguesa escrita, né, para assim eles conseguirem se desenvolver profissionalmente, né, na escola ou também em sociedade, enfim. Então, e quando eu falo do surdo, o surdo ele participa de uma comunidade surda, porque a comunidade é o local onde eles interagem, né? Eles têm a mesma língua, possuem a mesma língua e têm essa comunicação. Quando a gente fala em cultura, que eles possuem a cultura surda, como eles se comunicam por meio das mãos, eles têm um outro modo de observar as coisas, de percepção, de comunicação, eles também têm uma cultura diferente, devido ao modo de vida diferente do nosso. Então, a gente fala que ele tem uma cultura diferente. Quando a gente fala de identidade, o que a gente mais apresenta mesmo, o surdo que tem uma identidade política, que é aquele surdo que aceita a língua de sinais como a sua língua, que luta pelos seus direitos, que participa ativamente da comunidade surda, mas tem outras identidades também, como nós. Então, tem surdos que não aceitam a língua de sinais. Eles querem aprender a língua oral, eles
têm preconceito com a língua de sinais e são surdos. Então, cada um tem uma identidade, algo que é formado por ele mesmo. E eles podem também participar dessa comunidade surda ou não, né? Isso eles são como nós. Então, sobre o preconceito e principalmente sobre o medo que as pessoas têm de não conseguir se comunicar, isso é uma coisa muito natural, a gente vê muito, né? No trabalho mesmo, eu convivo com uma pessoa surda e eu vejo que as outras pessoas, às vezes, têm medo de se aproximar e não conseguir se comunicar, e a pessoa não conseguir entender o que o outro quer dizer. Então, o que você tem para acrescentar sobre isso? E eu gostaria que a Camila também falasse um pouquinho a respeito desse medo. Eu costumo dizer que todo mundo tem medo de desconhecido, né? Que é uma brincadeira que a gente faz, mas é mesmo, todo mundo tem medo do desconhecido. Então, é só a gente tornar ele conhecido. Então, é só a gente aprender a língua de sinais e tentar se comunicar. Às vezes vai errar mesmo, porque a gente erra mesmo. A gente não é nativo dessa língua. Então, a gente vai aprender e vai melhorando. E isso é importante para que haja uma real inclusão mesmo. E os surdos são como nós. Eles só não escutam, mas eles são como nós. As pessoas têm medo, né? Porque a língua, né, tem medo dessa comunicação. Como que eles vão se comunicar? E se errar? E se falar essa língua diferente, errar? Então, é como comparar eu aprendendo inglês, por exemplo. De outro país, eu não consigo conversar, eu não consigo falar o inglês. Como eu vou me comunicar? Mas é normal, você vai errar e você vai se esforçar. Então, precisa se esforçar para que haja essa comunicação. Não precisa ter medo. Se tiver medo, você nunca vai se comunicar, você não vai conhecer essa comunidade. Então, não precisa ter medo. Eu sou humana, nós somos todos iguais e só porque eu sou surda, só porque eu tenho uma outra língua, não tem uma diferença. E eu sei que você e a Camila prepararam aqui uma surpresa no programa da Vovó Ana, as histórias, né, do livro que vocês prepararam aí, uma pequena sinopse para fazer para a gente. Então, assim, eu estou realmente encantada e curiosa para ver como que vai ser. Fiquem à vontade. Ok, obrigada. O Sapo e o Elefante. Conta a história de dois amigos que viviam em uma linda floresta, juntamente com muitos outros animais. Aquele lugar era escolhido várias vezes como cenário de reuniões e atividades educativas sobre como cuidar da natureza. Diante de um problema criado pelo elefante Tomás, por seu enorme tamanho, o sapinho Lelé e os outros animais se uniram para salvar a lagoa de água cristalina daquela floresta. Transmitindo a importância da união e das atividades em equipe, todos os animais trabalharam incansavelmente durante toda uma noite para salvar a lagoa e depois sentaram às suas margens para um longo descanso onde cantaram, riram, se divertiram bastante o dia todo. Nossa, encantada. A vovó Ana está encantada. Fala para ela. Bom, então, para encerrar o nosso programa, eu gostaria de oferecer para vocês o livro da vovó Ana. Camila, receba com muito carinho. Muito obrigada por você ter vindo participar comigo aqui do programa. Luciara, por favor, receba com muito carinho. E Maria Clara, obrigada. Muito obrigada pelas suas ricas informações, por esse bate-papo maravilhoso, por essa tarde esplendorosa que a vovó Ana teve hoje, com muito prazer, que encantou aqui o meu cenário. A Miss Brau Brownies é uma loja especializada em brownies. Ela fica aberta de terça a domingo, de 13
às 19 horas e está localizada na rua Gastão de Deus, número 72, no bairro Jundiaí. A Miss Brownies mandou um mimo para cada um de vocês, uma caixinha de brownie. E nós temos também aqui a garrafinha da Água Nina. A Água Nina nos presenteia a cada programa com essa linda garrafinha de água que tem o rótulo do nosso livro. Eu gostaria que vocês fizessem aí agora os agradecimentos de vocês, fiquem à vontade, agradeçam, porque ninguém faz nada sozinho, né, Maria Clara? A vovó Ana não teria esse cenário maravilhoso se não fossem as informações que esses profissionais realmente maravilhosos vêm para trazer para a gente. Obrigada. Então, eu sei que vocês têm pessoas para agradecer e eu gostaria que vocês, então, agradecessem. Ok. Eu quero falar uma coisa. No YouTube tem um amigo meu, Gabriel, que ele chama, e ele vai postar no dia 26 de setembro sobre o Dia Especial dos Surdos. Né? Tem um vídeo no canal dele, do YouTube. É muito importante que vocês assistam, né? E vão perceber como é a comunidade surda. O YouTube é Isflocos. Certo. Isflocos. E você quer agradecer mais alguém, Camila? Agradecer vocês três. Maria Clara. Eu agradeço também a Ana Cláudia pelo convite. Agradeço a Luciara por também vir interpretar com a gente. A Camila por vir contar a experiência dela. E é isso. Queria, né, se eu puder fazer uma divulgação assim do meu Instagram. Pode, mesmo, profissional. Pode ficar à vontade. Que é Maria Clara Intérprete. Eu trabalho como intérprete em eventos, de shows, enfim, no que for preciso, você quer palestras. Deixar também um telefone para contato? O meu telefone pode ser particular, pessoal mesmo. Pode falar. Pode falar, 99112-2363. Luciara. Bom, eu quero agradecer o convite da Maria Clara, da vovó Ana. Foi um prazer conhecê-la. E espero que vocês continuem trazendo cada vez mais essas divulgações, porque muitas vezes fica tão escondido, né? E nós não temos, às vezes, esse momento. E trazer a Camila, a Maria Clara para cá é muito gratificante, porque é um trabalho que nós precisamos da inclusão ser divulgado. E você conseguiu trazer isso agora. Muito obrigada. Vovó Ana termina o programa hoje extremamente emocionada. Obrigada, Camila. Um grande beijo. Obrigada, Maria Clara. Obrigada, Luciara. Voltem sempre. Eu espero que vocês venham realmente contar para a gente depois tudo o que foi aí acontecendo na vida estudantil, principalmente da Camila. Ok, obrigada. Muito obrigada. Obrigada.